os homens percebem que a liberdade é fundamental e que roubar a liberdade de um homem é tirar-lhe a essência de sua humanidade. Eu pergunto, o que o senhor achou da prisão do deputado Daniel Silveira? Eu acho que a decisão foi de uma inconstitucionalidade manifesta. Que minha atuação será com imparcialidade, coragem, dedicação. Essa medida provisória e o novo decreto sobre o IOF, eles foram publicados no Diário Oficial ontem à noite. Só que este mesmo governo não corta na carne, não diminui ministérios, não diminui cargos de confiança. O ministro Alexandre de Moraes restabeleceu o decreto do IOF. Vergonhoso o que está acontecendo aqui nesse Senado aqui. Vai decidir por decisão monocrática, sem ouvir o seu próprio colegiado, no caso do IOF? Olha, esse tema é um tema bastante preocupante. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, Leandro, é bastante preocupante, porque ela abre um precedente. Desaparecerá o debate de ideias, a participação popular nos negócios políticos do Estado, quebrando-se o respeito ao princípio da soberania popular. O cenário está montado. Em pleno final de julho de 2025, emerge uma crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos que pode se transformar em algo explosivo. Todas as peças do tabuleiro já se movimentaram. O Supremo Tribunal Federal, o governo do presidente Lula e, sobretudo, o presidente norte-americano Donald Trump, que agora parece disposto a elevar o embate ao máximo, se necessário for. Na quarta-feira, no dia 30 de julho, Trump decretou sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, usando a poderosa Lei Magnitsky, acusando-o de violações de direitos humanos, como censura, detenções arbitrárias e repressão a vozes políticas adversárias sob pretexto de combate à desinformação. Tudo isso empunhado sob o argumento de que se trataria de uma, entre aspas, caças às bruxas, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Simultaneamente, Trump anunciou tarifas alfandegárias de 50% sobre produtos brasileiros, a mais alta já imposta aos nossos exportadores, como forma de transformar o conflito judicial em guerra comercial. O recado era claro: os Estados Unidos não pretendem apenas observar de longe, mas intervir diretamente no tabuleiro latino-americano para evitar o desenvolvimento e o crescimento de ditaduras e regimes autoritários impostos pela esquerda. Por teimosia infantil, o Brasil quis reagir sem hesitar. Lula divulgou uma nota oficial classificando as sanções como, entre aspas, inaceitáveis interferências e reafirmou da cabeça dele que o país, entre aspas, é soberano e democrático, em total solidariedade ao sancionado Alexandre de Moraes e à independência do judiciário brasileiro diretamente ligado ao executivo do país. A ministra Gleisi Hoffmann, sem relevância nenhuma, declarou o ocorrido como, entre aspas, um ato violento e arrogante, e aliados no governo repetiram a choradeira institucional. O Brasil jamais se curvará a chantagens externas, como se eles nunca tivessem buscado interferências externas de países comunistas e ditatoriais antes. Lula até tentou reunir os 11 ministros da Suprema Corte em um jantar no dia 31 de julho para planejar um suposto contra-ataque mais incisivo em retaliação à Lei Magnitsky. Contudo, o jantar não saiu como esperado e teve ausência de pelo menos 5 ministros da Corte, dando um recado claro que não querem participar de um conflito com os Estados Unidos, comprovando que o próprio Supremo Tribunal Federal já está demonstrando sinais de rachadura e incertezas na condução do processo. Do lado do Supremo, não houve recuos por parte de alguns com postura mais radicais à esquerda. Até mesmo parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal que foram afetados por restrições de vistos dos Estados Unidos reafirmaram apoio total a Moraes, deixando claro que não pretendem soltar sua mão nem diante desse aviso severo da Magnitsky. Por enquanto, não há sinal público concreto de que o Supremo Tribunal Federal esteja se dobrando, mas isso não significa nada diante do que ainda pode vir se persistirem em um esquema que já está derrotado e falido. E é justamente aí que o alerta começa a soar mais alto para eles. Essas atitudes por parte do consórcio
numa linguagem coloquial, não vai dar bom. Se ninguém recuar, isso vai dar ruim para todo mundo sem exceção, pois mesmo os que estão no topo não subsistirão. Porque não estamos mais falando apenas de narrativas políticas ou embates ideológicos. Estamos falando de sanções internacionais, impactos econômicos reais, desconfiança diplomática e um efeito dominó que pode se espalhar para setores inteiros da economia e das instituições, aonde a popularidade deles, que já é baixa, irá desmoronar mais ainda, porque o povo agora sabe quem são realmente os responsáveis por todo esse caos. É uma guerra fria moderna que ameaça esquentar rápido demais e contra a vontade do povo que não está apoiando esta atitude autoritária da parte deste consórcio. Dentro deste contexto, muitos analistas sociais e políticos acreditam que Alexandre de Moraes foi apenas o primeiro alvo de uma estratégia mais longa de pressão. Por trás dessa sanção há uma mensagem clara: se quem tomou de assalto a liderança do Brasil não recuar, novos ministros do Supremo Tribunal Federal, chefes do Congresso e até familiares de autoridades podem sofrer consequências semelhantes, e todo e qualquer sistema que estiver ajudando a sustentar este projeto. O plano pode atingir inclusive o Procurador-Geral da República, membros do Legislativo e outras figuras consideradas solidárias à linha defensiva do Supremo Tribunal Federal que estiver aliado a Alexandre de Moraes. O governo Lula, por sua vez, reafirmou que não negociará liberdade judicial e ainda projeta contramedidas comerciais ou diplomáticas, aonde, de novo, Lula vai prejudicar mais ainda os pobres. A crise, que já envolve tarifas, sanções pessoais e retórica dura, está muito longe de se resolver desta forma. A cada gesto brasileiro de firmar apoio a Moraes, a oposição americana intensificará sua retórica e cria expectativas de que a escalada poderá virar algo mais brutal e avassalador para quem estiver no comando do país, que está usando a população brasileira de refém internacional. É uma narrativa de choque institucional. De um lado, Bolsonaro perseguido politicamente, mas defendido pela população brasileira e internacionalmente. Do outro, o sistema brasileiro de justiça reafirmando sua autonomia, entre aspas, alinhado a um presidente que promete resistir de forma irresponsável. E no meio disso tudo, um juiz que não mostra sinais de recuar, que é Alexandre de Moraes. E também alguns integrantes do STF que, na aparência, permanecem unidos, e o governo Lula que mantém a linha ofensiva desnecessária. Com os Estados Unidos impondo sanções, 50% de tarifas, alertando outros ministros e desafiando a ditadura brasileira, estes não dão nenhum passo atrás, por enquanto. Lula, ainda que cauteloso, também não recua. E a Magnitsky é apenas o primeiro aviso de uma escalada que pode virar uma tempestade diplomática e comercial imprevisível. O conflito está prestes a escalar para algo muito mais severo, ainda mais carregado de perversidade por parte da esquerda. E a pergunta que você deixa no ar é: e agora? Até onde esse confronto vai? O mundo vai assistir a um embate entre uma potência e um país que está rendido sob uma ditadura quase concretizada, sem recuos à vista? Uma coisa é certa: se não houver diálogo e uma freada de quem está do lado errado da história, isso vai dar ruim. Vai faltar caviar na mesa de muita gente e vistos para visitar países de férias, aonde não haverá nem Torre Eiffel e nem Estátua da Liberdade. E aos desavisados sobre operações financeiras dentro do país, mesmo Alexandre de Moraes decidindo operar somente no Brasil, os bancos vão ter que bloquear suas movimentações em qualquer banco que seja. Quando os Estados Unidos aplicam uma sanção sob a lei Magnitsky, isso não se resume a uma proibição simbólica ou diplomática. A sanção atinge diretamente a rede financeira internacional e o impacto pode ser devastador para qualquer país que queira continuar operando dentro do sistema mundial. Mesmo instituições que não usam o dólar diretamente ou que operam apenas em moeda nacional, como o real, por exemplo, podem sim ser afetadas de forma indireta, mas muito concreta. A chave está em duas palavras: compliance internacional e interoperabilidade bancária global. Primeiro, o sistema SWIFT. Mesmo que um banco opere em real, ele depende da rede internacional de compensação bancária para liquidação de operações internacionais
remessas, cartas de crédito, câmbio e correspondência bancária. A maioria dos bancos brasileiros, inclusive os que atuam apenas nacionalmente, tem algum tipo de conexão com o sistema SWIFT, que é uma rede sediada na Bélgica, mas controlada por leis e interesses ocidentais, especialmente americanos. Segundo, risco de punição secundária. Os bancos brasileiros, mesmo operando apenas localmente, podem ser multados, bloqueados ou excluídos do sistema internacional se forem considerados cúmplices ou facilitadores de transações com pessoas ou instituições sancionadas pelos Estados Unidos. Ou seja, se um banco processar uma simples TED no nome do Alexandre de Moraes, por exemplo, mesmo em reais, o banco pode sofrer sanções secundárias, como multas bilionárias ou bloqueio de ativos internacionais, causando enormes prejuízos à instituição, seja ela privada ou estatal, que pode atingir, inclusive, indiretamente os próprios clientes do banco, na causa e efeito. Terceiro, compliance interno dos bancos. Por medo de represálias, os próprios bancos brasileiros adotam políticas automáticas de bloqueio. Já houve casos em que instituições financeiras nacionais bloquearam contas, recusaram operações ou cancelaram contratos com pessoas físicas e jurídicas envolvidas em sanções internacionais, mesmo sem ordem judicial local, apenas por risco de retaliação financeira externa. Nisto, o Pix também se enquadra neste controle financeiro, já que o Pix é uma plataforma de pagamentos instantâneos operada pelo Banco Central do Brasil, onde, contudo, possui um detalhe crítico que está no software que o sustenta. O sistema de operação do Pix utiliza plataformas desenvolvidas com suporte de grandes fornecedores internacionais, entre eles a Oracle, IBM, Red Hat, todas americanas, e tecnologias de encriptação baseadas em certificados digitais que seguem padrões internacionais. O Banco Central brasileiro usa um sistema chamado SPI, Sistema de Pagamentos Instantâneos, que roda sobre infraestrutura baseada em soluções estrangeiras, inclusive com licenças de software e padrões de segurança homologados por entidades internacionais. Isso significa que, em caso extremo, sanções mais severas poderiam atingir fornecedores de software ou serviços de segurança digital utilizados pelo Banco Central, dificultando ou até paralisando atualizações, suporte, licenciamento e conectividade de parte do ecossistema que sustenta o Pix. Logo, a Lei Magnitsky permite aos Estados Unidos congelar ativos, proibir transações e vetar acesso a qualquer sistema que envolva entidades americanas, inclusive o software. Mesmo que o alvo das sanções seja uma pessoa, qualquer instituição que negocie com esta pessoa, mesmo que indiretamente, também pode ser sancionada. Portanto, um banco brasileiro que permita transações de Moraes ou outrem debaixo da Lei Magnitsky pode ser sancionado. Um fornecedor de software americano que ofereça suporte ao Banco Central pode ser forçado a cortar relações se o Banco Central não mostrar alinhamento ao cumprimento das sanções. Plataformas que garantem segurança, integração bancária ou certificação digital também podem ser afetadas. Mesmo operando em real, o sistema bancário brasileiro não é isolado do mundo. Ele está profundamente conectado a redes, protocolos, fornecedores e padrões internacionais que podem ser usados como instrumento de pressão. A aplicação da Lei Magnitsky sobre uma autoridade de Estado, como um ministro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, é um sinal claro de que os Estados Unidos têm poder sobre o sistema financeiro mundial e pode usar como controle de contenção de indivíduos ou instituições que alimentem potenciais inimigos do país e das democracias livres. Se o conflito com os Estados Unidos escalar e o Brasil continuar bancando a resistência sem cautela, o impacto pode ser muito maior do que político. Pode desestabilizar bancos, travar operações financeiras e até atingir a infraestrutura tecnológica de pagamentos do país, incluindo o Pix. A janela de alerta está aberta. E se não houver recuo, o risco real é de paralisação sistêmica, com prejuízo para toda a população. Assim, se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário dizendo o que você pensa de tudo isto. Muito obrigado por ter assistido até o final e até o próximo Minuto de Alerta.